sou Ernesto. Neste vídeo, a gente vai falar sobre o conceito, as etapas, as objeções e observações finais sobre pesquisa-ação. Sejam bem-vindos. Olá, colegas! Hoje nós vamos abordar sobre a pesquisa-ação. Então vamos discorrer sobre o conceito, as etapas e algumas considerações. Para isso nós vamos nos amparar em alguns autores que abordam e discutem esse conceito. Baseado em Keynes e McTaggart, 1988, a pesquisa-ação pode ser definida como uma pesquisa coletiva, formada por um ou mais participantes em situações sociais. Para tanto, tem como objetivo melhorar as práticas sociais e educativas, os planos de estudo e o processo de ensino-aprendizagem. Os grupos de participantes podem ser formados por professores, estudantes e outros membros da comunidade escolar ou local. A pesquisa-ação tem caráter de uma pesquisa participativa e colaborativa, com o intuito de esclarecer as preocupações individuais ou do grupo. Keynes e McTaggart, 1988. Esse tipo de pesquisa pode ser realizado em grupo, em que os participantes têm a oportunidade de aprender com suas próprias experiências, tornando-as acessíveis a todos os integrantes interessados na pesquisa. A primeira etapa é o planejamento. Nessa etapa, determina-se o que será realizado na etapa seguinte, ou seja, a ação. É importante sempre ter claro que um planejamento deve ser flexível para poder adaptar-se aos imprevistos no decorrer da pesquisa. Após o planejamento, temos a ação. Nesta etapa, deve-se colocar à prova da prática o que foi planejado e estar aberto às mudanças, conforme a realidade encontrada. É o momento de tomar decisões instantâneas, ser dinâmico e inovador na sua prática docente. A terceira etapa é a observação. Nesta etapa, deve-se registrar os resultados da ação com criticidade, formando, assim, uma base para a etapa da avaliação. Nesse momento, é importante destacar os avanços e os limites enfrentados na ação. A quarta etapa é a reflexão. É nessa etapa que será revisitado tudo o que já foi feito na etapa da ação e o que foi registrado na terceira etapa. Nesse momento, é necessário refletir os problemas enfrentados, os desafios e as potencialidades destacadas na observação, e ainda tem-se espaço para discutir com os participantes e sinalizar as considerações encontradas no decorrer da pesquisação. Então, após fazer essas etapas, é possível então fazer um replanejamento, uma nova atuação, observação, reflexão e, se necessário, fazer novamente o movimento da espiral cíclica. Embora a comunidade científica respeite a pesquisação, ela não escapa das críticas. Em seguida, vamos discutir as objeções. Por parte dos adeptos da pesquisa tradicional, frequentemente são feitas algumas objeções à pesquisação. Segundo Cohen e Magnon, as mais frequentes são as seguintes. O objetivo da pesquisa-ação é situacional e específico, ao passo que a pesquisa científica tradicional vai além da solução de problemas práticos e específicos. A amostra da pesquisação geralmente é restrita e não representativa. Segundo os autores, a pesquisação tem pouco ou nenhum controle sobre a variável independente. Em consequência disso, os resultados da pesquisação não podem ser generalizados, sendo válidos apenas no ambiente restrito em que é feita a pesquisa. Isso quer dizer relevância local. Segundo Cohen e Magnon, 1994, na medida em que os programas de pesquisação se tornam mais amplos, envolvendo mais escolas e tornando-se com isto mais padronizados e menos personalizados, algumas destas objeções, no mínimo, se tornaram menos válidas.
Além disso, quanto mais treinamento em pesquisa os professores envolvidos na pesquisação tiverem, tanto mais provável será também que os resultados da pesquisa sejam válidos e talvez até passíveis de generalização. Na concepção de Thielent, 1992, a pesquisação faz parte de um projeto de ação social ou resolução de problemas coletivos. E Eliot, 1990, define a pesquisação como um estudo de uma situação social que tem como objetivo melhorar a qualidade de ação dentro da própria pesquisa. Desse modo, podemos compreender que a pesquisação está relacionada a mudanças de realidade de algum problema, podendo ser de forma coletiva, ou seja, o pesquisador tem que estar envolvido na pesquisa, ter iniciativa e, principalmente, ser flexível, reconhecer os riscos, as limitações, conduzindo as ações para um replanejamento sempre que houver necessidade. Isto me disse novamente que há que partir, há que saber partir do nível onde o educando está, ou os educandos estão. Este é um nível cultural, ideológico, político. E por isso que o educador tem que ser sensível, o educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, ele tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e respeitar-te. Eu tenho que respeitar teus sonhos, respeitar teus medos. Eu devo também tocar os teus medos. Como é psicoterapeuta hace, às vezes, o psicanalista. Se tu trabalhas com um grupo metido no silêncio, há que encontrar um caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes nós não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo, o caminho certo para alcançar o miolo do silêncio. Se o grupo me quer escutar, não puedo negar-lhe minha voz. Pero em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E lo evito e lo desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. E nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança el mundo. Cuando se pronuncia su nombre, se sabe que se alude al fundador de la sociología moderna en el país y a una de las mentes más fecundas de las ciencias sociales latinoamericanas. Orlando Fals Borda nació en Barranquilla el 11 de julio de 1925. Murió en Bogotá el 12 de agosto de 2008 a los 83 años de edad, colmado de honores y el reconocimiento de la comunidad científica nacional y extranjera. Después de avanzar en sus estudios en Estados Unidos, Fals Borda volvió a Colombia en 1949 para encontrar el país en medio de la violencia que había acarreado el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Además de la calidad académica de sus libros, el temprano éxito de Fals estuvo asociado a una característica permanente de su obra,
el estudio de temáticas en un tiempo en que la reforma agraria y la discusión de la situación de la población campesina estaban a la orden del día en Colombia, Fals Bordas se internó en el paisaje rural boyacense de la vereda de Saucillo. Desde allí, sus intereses de investigación se fijaron en la pobreza rural, en los ofensivos sistemas de tenencia de la tierra y en los sistemas de valores de los grupos tradicionales resistentes al cambio. Estos pensamientos se encuentran en dos estudios de sociología rural: Campesinos de los Andes, 1955, su tesis de magíster en la Universidad de Minnesota, y El hombre y la tierra en Boyacá, bases sociohistóricas para una reforma agraria, 1957, su disertación doctoral en la Universidad de Florida. El estudio de Boyacá analiza esos problemas del uso y tenencia de la tierra. Y como la ideología subyacente es la de la justicia económica y social, entonces consideré que no era suficiente analizar la situación sin ofrecer alguna solución. Por eso el último capítulo, que no presenté a mi profesor Lynn Smith porque él no compartió eso, pero sí lo saqué en el libro publicado, son las bases para una reforma agraria.